A aquisição de 100% da nova AVB S.A., controladora da Avibraz Aeroco, pela Globe Investimentos, veículo patrimonial ligado aos empresários Joesley e Wesley Batista, representa um dos acontecimentos mais relevantes para a base industrial de defesa brasileira nas últimas décadas. Embora o valor da operação permaneça sob sigilo e a transação ainda dependa da aprovação do CAD, o anúncio encerra, ao menos provisoriamente, um longo período de incerteza sobre o futuro de uma das empresas mais estratégicas do país. Mais do que uma simples aquisição empresarial, trata-se de um movimento com implicações econômicas, militares e geopolíticas. Em um ambiente internacional marcado pela expansão dos gastos militares, pela crescente competição tecnológica e pela valorização de capacidades autônomas de defesa, a sobrevivência da Avibraz transcende os limites do mercado. Ela toca diretamente a capacidade do Brasil de preservar conhecimento estratégico em áreas como propulsão sólida, foguetes, mísseis e sistemas de artilharia de longo alcance. Fundada em 1961 por engenheiros formados pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, a Avibraz construiu uma trajetória singular dentro da indústria brasileira. Enquanto grande parte do parque industrial nacional permaneceu dependente de tecnologias importadas, a empresa desenvolveu capacidades próprias em áreas de elevada complexidade tecnológica. Seu principal produto, o sistema Astros, tornou-se uma referência internacional no segmento de artilharia de foguetes. Exportado para diversos países, especialmente no Oriente Médio, o sistema consolidou a reputação da empresa como uma das poucas fabricantes do mundo capazes de integrar lançadores, foguetes guiados, mísseis táticos e sistemas de comando e controle em uma mesma arquitetura operacional. Mais recentemente, a Avibraz passou a concentrar esforços no desenvolvimento do MTC-300, míssil tático de cruzeiro concebido para ampliar significativamente a capacidade brasileira de ataque de precisão a longas distâncias. O programa é considerado um dos projetos mais importantes da indústria nacional de defesa e integra a estratégia de modernização do sistema Astros. A eventual perda dessas capacidades não representaria apenas o desaparecimento de uma empresa. Significaria a erosão de décadas de conhecimento acumulado em setores nos quais poucos países possuem autonomia real. A crise que levou a Avibraz à recuperação judicial em 2022 revelou problemas recorrentes da indústria de defesa brasileira. Empresas desse setor dependem de ciclos longos de investimento, contratos governamentais relativamente estáveis e acesso contínuo a financiamento. Nenhuma dessas condições esteve plenamente presente no Brasil ao longo dos últimos anos. A companhia acumulou dívidas que chegaram à casa das centenas de milhões de reais, enfrentou interrupções produtivas e viu sua força de trabalho ser drasticamente reduzida. A greve, que se estendeu por aproximadamente 3 anos, tornou-se uma das mais longas da história industrial brasileira e simbolizou a gravidade da situação. O episódio evidenciou uma contradição frequentemente observada no país. Enquanto se reconhece a importância estratégica da indústria de defesa, os mecanismos de financiamento e sustentação de longo prazo permanecem limitados. Em termos práticos, o Brasil frequentemente exige autonomia estratégica de empresas que operam sem a previsibilidade financeira oferecida por governos a seus concorrentes internacionais. A reestruturação promovida pelo Fundo Brasil Crédito permitiu separar passivos e ativos estratégicos. A antiga Avibraz permaneceu responsável pelas obrigações acumuladas durante o processo de recuperação judicial, enquanto a nova AVB passou a concentrar instalações industriais, propriedade intelectual, contratos, tecnologias e programas estratégicos. Essa engenharia societária criou as condições necessárias para atrair novos investidores sem transferir o peso das dívidas históricas para a operação industrial. Foi nesse contexto que surgiu a participação dos irmãos Batista. Antes mesmo da aquisição, Joesley Batista já havia participado da captação privada de aproximadamente 300 milhões de reais destinada à retomada das operações da empresa. O investimento funcionou como um sinal de confiança em um ativo que muitos consideravam inviável poucos anos antes. A compra definitiva da nova AVB representa a consolidação desse movimento. Ao longo dos últimos anos, diferentes grupos estrangeiros demonstraram interesse na Avibraz. Empresas chinesas, australianas e sauditas foram mencionadas em negociações ou sondagens que jamais avançaram até uma conclusão. As resistências não eram apenas comerciais. A Avibraz atua em áreas sensíveis que envolvem tecnologias de uso dual, conhecimento militar estratégico e programas diretamente ligados às capacidades das Forças Armadas brasileiras.
A transferência desse patrimônio tecnológico para grupos estrangeiros inevitavelmente geraria preocupações quanto ao acesso a tecnologias críticas e à autonomia decisória nacional. Nesse contexto, a entrada de um investidor privado brasileiro elimina uma das principais fontes de preocupação existentes durante o processo de recuperação. O controle permanece em mãos nacionais, preservando a possibilidade de coordenação entre Estado, Forças Armadas e indústria sem a necessidade de subordinação a interesses externos. A operação também revela uma transformação mais ampla. Historicamente, o financiamento da indústria de defesa brasileira esteve associado ao Estado. A entrada de grandes grupos privados nacionais nesse setor sempre foi limitada. A aquisição da Avibraz sugere que parte do empresariado brasileiro começa a enxergar valor econômico em áreas tradicionalmente consideradas de alto risco e baixa previsibilidade. Sob essa perspectiva, a iniciativa dos Batista representa um movimento raro, a disposição de empregar capital privado em um segmento caracterizado por elevados custos tecnológicos, retornos de longo prazo e forte dependência de credibilidade institucional. Trata-se de uma aposta relevante não apenas na empresa, mas no próprio conceito de uma base industrial de defesa nacional competitiva. O anúncio da aquisição não elimina os obstáculos. A retomada industrial exigirá recompor mão de obra especializada, recuperar cadeias de fornecedores, acelerar certificações e ampliar a carteira de contratos. Programas como o MTC-300 precisarão demonstrar maturidade operacional para alcançar mercados externos e justificar novos investimentos. Além disso, o histórico dos controladores inevitavelmente continuará atraindo escrutínio político e institucional. O setor de defesa opera com níveis elevados de sensibilidade, exigindo padrões rigorosos de governança, transparência e conformidade. Outro desafio será evitar que a empresa permaneça excessivamente dependente de contratos governamentais. O fortalecimento das exportações será fundamental para garantir escala, previsibilidade e sustentabilidade financeira. No fim das contas, a aquisição da Avibraz é menos um teste para os irmãos Batista do que para o próprio Brasil. O país frequentemente afirma desejar autonomia tecnológica, soberania industrial e maior relevância estratégica. Entretanto, esses objetivos dependem da existência de empresas capazes de transformar conhecimento em produtos, sistemas e capacidades militares concretas. A sobrevivência da Avibraz preserva uma dessas capacidades. Se a nova estrutura conseguir transformar estabilidade financeira em inovação, exportações e produção contínua, a operação poderá ser lembrada como o momento em que o Brasil evitou perder uma de suas mais importantes competências industriais de defesa. Caso contrário, a aquisição será apenas mais um capítulo em uma longa história de potencial não realizado. Os próximos marcos, aprovação do CAD, consolidação da retomada industrial, certificação do MTC-300 e novos contratos com as Forças Armadas, indicarão qual desses caminhos prevalecerá.